Audio Jungle. Audio Jungle. Quando te falaram para você fazer terapia, o que você pensou naquele momento? Achou que fosse uma ótima ideia ou você achou que fosse coisa para louco? Olá, gente! Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre terapia, pois algumas pessoas me perguntam como funciona, como que procede. Então eu reuni essas perguntas e vou respondê-las através desse vídeo. A terapia normalmente ocorre com o terapeuta, que é o psicólogo, e com o cliente ou paciente, que pode ser quem? Pode ser um adolescente, um adulto, um idoso, pode ser criança também, pode ser um casal e como também pode ser um grupo de pessoas que buscam então ajuda do psicólogo para resolver alguma situação. Normalmente a sessão ocorre uma vez por semana, mas ela pode ocorrer mais vezes na semana, dependendo da necessidade do cliente, como também dependendo da situação do cliente, pode ocorrer a cada 15 dias. Normalmente a sessão tem uma duração de 45 minutos a 1 hora, que é o tempo suficientemente bom para a pessoa conseguir se concentrar em determinado assunto e ter alguns insights, se dar conta de algumas coisas. Então é o período ideal em que a pessoa consegue manter a atenção dela focada num determinado assunto. E para que a terapia serve? Quem deve procurar a terapia? Então, de uma forma bem simples, para clarificar melhor, a terapia ela serve para duas principais situações, funções. Vamos dizer assim, resumindo em duas situações. A primeira situação é quando a pessoa tem alguma dor, algum mal-estar, como por exemplo, choro frequente, tristeza, mau humor, irritabilidade, muita ansiedade, muita preocupação, baixa autoestima, está descontando o estresse na comida, tá com problemas de relacionamento no trabalho, tá insatisfeito com o trabalho, tá com dificuldades de relacionamento com o cônjuge, muitas brigas, muitas discussões, ou ocorreu alguma situação de traição, alguma dificuldade também na criação, na educação com os filhos, alguma dificuldade da pessoa idosa com o fato do envelhecer, né? Alguma fobia, algum medo muito intenso com relação a voar de avião, a dirigir carro, com algum animal específico, um medo muito grande de se expor em público, de fazer alguma palestra, né? Medos, inseguranças, baixa autoestima, então, enfim. É quando a pessoa apresenta algum mal-estar e ela está incomodada com aquela situação. Ela tem aquela dor e ela quer resolver, ela quer sanar, ela quer mudar aquela situação para que ela se sinta mais confortável em determinadas situações, seja, por exemplo, em uma palestra, seja no ambiente familiar, no relacionamento, no casamento, né? Ou no trabalho, ou ela precisa dirigir, ela tem muito medo para dirigir. Então, essas questões podem ser resolvidas sim em terapia. E a outra função da terapia é quando a pessoa não apresenta alguma dor, ela não tem um mal-estar, a vida dela tá tudo ok, ela tem as suas dificuldades, mas está conseguindo lidar bem com isso, mas ela quer se desenvolver, ela quer melhorar a atenção, quer melhorar a memória dela, quer se conhecer um pouco mais, descobrir as suas qualidades, seus pontos fortes, quer descobrir também os comportamentos e pontos a desenvolver, enfim, ela quer melhorar mais ainda algumas habilidades que ela já tem. Pode ser um palestrante que já faz palestras, mas a pessoa quer melhorar mais ainda a sua dicção, a sua postura diante do público, ou algum profissional que gostaria de melhorar a sua comunicação, a forma como se comunica diante dos colegas de trabalho, ou gostaria de melhorar o relacionamento conjugal com o marido, com o namorado, né? Ou também pessoas que gostariam de conhecer um pouco mais a mente, de saber como que funciona os pensamentos, como é que é a mente, como que acontece em determinadas situações. E também tem aquelas pessoas que querem desenvolver, ter mais inteligência emocional. Já sabem como lidar com algumas emoções, mas querem aprender mais para desenvolver mais essas habilidades, para serem pessoas melhores, profissionais melhores, para serem esposas, maridos, filhos, cônjuges melhores, né? Então, também tem essa parte de que a pessoa não apresenta um mal-estar, mas ela quer estar se desenvolvendo como pessoa. E também a terapia pode ajudar nesse sentido. E quanto tempo dura a terapia?
Bom, a terapia, ela tem uma duração diferente para cada situação e para cada cliente. Quanto mais o cliente se envolve com a terapia, quanto mais ele é comprometido, mais rápido os objetivos são alcançados. E quando a busca para a terapia é para resolver questões mais pontuais, como, por exemplo, o medo de dirigir, o medo de voar de avião, uma insegurança de falar em público, é estipulado um tratamento, um acompanhamento, é feito um projeto e também é planejado um tempo para a resolução dessa questão, que pode levar alguns meses ou podendo chegar, dependendo da situação, até 1 ano. Então depende muito do paciente e da questão que ele traz para resolver. Mas também existe outra situação em que as pessoas buscam acompanhamento do psicólogo para uma manutenção. É no caso de algumas pessoas que já fizeram acompanhamento, já resolveram as suas dores, já resolveram o seu mal-estar, ou se já desenvolveram algumas habilidades internas, essa pessoa quer apenas manter a manutenção. E esses acompanhamentos ocorrem a cada 15 dias, uma vez por mês ou mais esporadicamente, né? Então, o objetivo ali, nesse caso, é para manter o contato com o psicólogo, para fazer uma conversa, trocar uma ideia, tirar alguma dúvida e não perder esse contato com ele. É semelhante ao acompanhamento que a gente faz também com o dentista, com o médico, que a gente precisa consultá-los, ir até eles regularmente. A cada 6 meses, uma vez por ano, com o psicólogo acontece da mesma forma, mas de uma forma um pouco mais seguida, uma vez por mês ou a cada 15 dias. E qual o diferencial da conversa com o psicólogo para a conversa com amigos? Olha só, tem toda a diferença, porque na terapia com psicólogo, a pessoa, o cliente vai estar falando, contando coisas delicadas, íntimas sobre ele, e o psicólogo vai ouvir com calma, com empatia, não vai dar sugestões, opiniões particulares, não vai estar induzindo para se aproximar de alguma outra situação, vai estar pensando de uma forma que seja melhor para o cliente, né? Diferente de quando a gente conversa com algum amigo. O amigo acaba não sabendo muitas vezes o que falar, o que dizer, ele dá o conselho dele, ele fala da experiência dele, mas a experiência de cada um é diferente. Então, na terapia é pensado em formas que fique melhor para o cliente. E aí o terapeuta, em algumas situações, ele pode até trazer experiências próprias, mas o foco principal é o cliente. Então é um momento de conversa que não existe julgamento, não existe zoação, rir da pessoa, rir do cliente, né? É um local totalmente acolhedor em que a pessoa se sente à vontade para falar qualquer coisa, qualquer pensamento que passe pela mente dela, ela pode ficar à vontade para falar. É diferente de uma conversa com algum familiar, com algum amigo, que tem coisas que a gente muitas vezes não se sente tão à vontade para falar. O fato da gente se sentir à vontade para conversar com o psicólogo acontece também porque na terapia ocorre o sigilo total. Tudo que é conversado dentro da terapia permanece dentro da terapia. Apenas o cliente pode levar isso para outras pessoas, mas o profissional jamais levará isso para fora da terapia, a não ser que tenha consentimento do próprio cliente. E se você tiver alguma dúvida sobre terapia, me manda uma mensagem, deixa um comentário aqui embaixo que com certeza eu vou te responder. Se você é novo aqui no canal, me segue nas redes sociais, deixei o link aqui na descrição, me segue também no canal do YouTube e dá um like nesse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações.